Olá, professora e professor! Hoje vamos falar de um livro que aborda algumas das principais questões do universo adolescente. A obra Eu, Meu Cachorro e Meus Pais Separados, de Letícia Sardenberg, é um convite aos nossos alunos e adolescentes a compreenderem a fase desafiante em que se encontram, que é a transição da vida infantil para a adulta. Nessa narrativa contada em primeira pessoa, conflitos com a família, prazeres e sonhos de amizade e de namoro, além de descobertas sobre o próprio corpo, saúde e questões emocionais, nos fazem ter empatia pela sua principal personagem. E tudo isso é contextualizado em um cenário bem atual, com a tecnologia permeando as relações sociais. A obra Eu, Meu Cachorro e Meus Pais Separados conta a história de Ariane, uma adolescente que a partir dos 15 anos de idade se depara com o tema da separação e com o desafio de habitar a casa do pai e da madrasta grávida. A protagonista desta narrativa, apaixonada pelo seu cão, é uma garota de classe média do Rio de Janeiro que, em meio a um caldeirão de emoções, tenta afirmar a sua identidade. Em meio a tudo isso, a história conta com um cenário de referências jovens e muito atuais, pertencentes ao universo da cultura pop. Algumas constatações vêm à tona ao final do livro, sobre como o ponto de vista em relação às pessoas pode mudar com a maturidade e como precisamos também sacrificar alguns momentos de prazer em prol de algo maior, que é a própria existência humana em seus momentos de fragilidade. Vamos conhecer agora algumas atividades a partir do livro? Antes de iniciar a leitura do livro Eu, Meu Cachorro e Meus Pais Separados, é importante entender e debater com os estudantes os seguintes temas: adolescência, família, separação, sexualidade, convivência social e amizade, identidade e preconceito. Esses temas são centrais na história. Para essa abordagem, é importante perceber a utilização de alguns procedimentos discursivos e semióticos. 1. Linguagem coloquial, presente na fala da narradora personagem. 2. O uso de recursos gráficos, além da linguagem escrita. Em seguida, promova um debate com a classe sobre o que vem a ser a adolescência. Pergunte quais são os principais conflitos que vivem como adolescentes. Depois, divida-os em grupos e peça que comparem as experiências que compartilham. Na fase de leitura, comece fazendo uma roda de leitura e peça que os alunos leiam alguns trechos da obra que eles escolheram. Você pode solicitar também que os alunos se organizem em grupos. A ideia é sortear capítulos para que eles leiam. Para complementar a leitura, é importante que os alunos pesquisem sobre os temas propostos em discussão. Para isso, o professor deve sugerir bases confiáveis de pesquisa pela internet. Tendo finalizado a leitura do livro, chegou o momento de estimular a produção oral e escrita dos estudantes. Para isso, peça que eles façam uma entrevista com colegas adolescentes e seus pais, perguntando quais são os principais desafios que eles têm enfrentado nessa fase da vida. Uma outra sugestão para essa enquete é pedir para que os pais dos adolescentes relatem como era ser jovem na época deles. Lembre-se de definir com eles o modelo de entrevista, escrita ou oral, utilizando recursos tecnológicos como celular ou outros. As informações completas para esta atividade, assim como modelos para entrevista, você encontra no Manual do Professor. Fale sobre saúde física e emocional e de que forma os aspectos socioeconômicos podem afetar a vida do adolescente. Será que os dramas vividos por Ariane em Eu, Meu Cachorro e Meus Pais Separados seriam os mesmos vividos por um adolescente de classe baixa? Antes de iniciar a leitura, é importante que o professor perceba que a história é escrita em linguagem coloquial, fazendo uso de criação de palavras. Um exemplo curioso: Denise Cracia, termo criado pela protagonista, juntando o nome próprio da mãe, Denise, ao sufixo Cracia, para formar uma nova palavra que quer dizer o regime político ditado pela mãe dentro da própria casa. Aponte outros exemplos no livro e converse com eles sobre palavras novas e inventadas.
Em seguida, peça que os alunos e alunas debatam em sala de aula sobre algumas questões polêmicas que envolvem a história. É possível que alguns assuntos relacionados a aborto e orientação sexual surjam. Lembre-se de dar liberdade para que seus alunos se expressem, apresentando diferentes argumentos e opiniões. Após o término da leitura do livro, é o momento de incentivar os jovens a praticarem a escrita e a leitura críticas. Agora, os estudantes devem escolher os temas discutidos que envolvem a adolescência e devem produzir um mural por meio do aplicativo Padlet, no qual legendas e imagens serão inseridos. Descubra mais sobre esse aplicativo no Manual do Professor. Este momento é ideal para explicar que eles podem escolher qualquer assunto pertinente ao tema da adolescência, como sexualidade, namoro, liberdade, vida escolar e projeto de vida. Pode também estar relacionado ao mundo do trabalho, da tecnologia, das drogas, lazer, família e amizade. A obra Eu, Meu Cachorro e Meus Pais Separados é uma narrativa ficcional bem-humorada que traduz o pensamento de muitos adolescentes que se veem na mesma situação de Ariane. Ela, um dia, resolve ir morar na casa do pai com direito à nova esposa esperando por um bebê. Apesar de ser um texto literário simples, a obra trata de problemas complexos, como os projetos de vida em um mundo contemporâneo dominado pela tecnologia. Este assunto é tão sério e complexo que um dos grandes sociólogos e pensadores de nosso século, Zygmunt Bauman, resolveu estudar o tema, perguntando-se sobre o quanto é difícil realizar um projeto de vida na era da pós-modernidade. Para ele, pensar nesse tipo de projeto é muito difícil nos tempos atuais, pois o mundo muda em velocidade estonteante, como nunca se tinha visto em outros períodos históricos. No mundo pandêmico atual, deflagrado pela Covid-19, ficou muito explícito como as relações sociais são pautadas por meio de aparatos eletrônicos e pela internet. Passamos a nos relacionar com os outros através das novas tecnologias, usando o WhatsApp, o Google Meeting e outras muitas plataformas, realizando reuniões de trabalho e aulas. Sabemos que ainda é muito cedo para entendermos de que forma esses novos aparatos irão afetar as relações, mas é possível notar que nossa saúde mental e emocional nunca esteve tão afetada. Para manter o interesse da turma sobre o tema e incentivar outras leituras, indique livros e filmes que tratam do assunto. Alguns exemplos são Modernidade Líquida, A Galáxia da Internet, O Mundo de Sofia e A Arte de Produzir Efeito Sem Causa. A lista completa e comentada de indicações você encontra sempre no Manual do Professor. Esperamos que gostem dessa obra muito atual e que fala do universo adolescente com sensibilidade. Boa leitura e um ótimo trabalho a todos!